Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para dar continuidade àquele tema de mães narcisistas ocultas, né? Para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre esse tema que é tão polêmico. Já vou pedindo para vocês, né? Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, faça sua inscrição, dá o joinha no nosso vídeo para ajudar a gente aí nessa divulgação. E se gostar do vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Nós temos também um grupo fechado de apoio a vítimas de pessoas que sofrem com um transtorno de personalidade narcisista materno e pessoas que vivem em lares tóxicos. Se você se sente, né, se enquadra e está sofrendo nessas relações, venha fazer parte do nosso grupo fechado, que você vai ser muito bem acolhido. E dando continuidade, né, falando um pouquinho aí desse tema que gera tanta dúvida, que gera tanto receios na hora de falar sobre transtorno de personalidade narcisista e quando mais materno e ainda oculto. Eu acho que tem muito mais tabu ainda para se falar de mães narcisistas e ainda classificar essa mãe de narcisista de oculta. Isso dificulta muito para as filhas e dificulta muito também para quem está estudando. Porque a maior característica de uma narcisista oculta é a manipulação. Como eu falei no outro vídeo, elas manipulam, são capazes de manipular todo mundo, inclusive os profissionais. Elas manipulam mesmo, é a sua maior arma. E fazendo parte dessa manipulação, elas têm vários papéis, elas usam várias máscaras, elas são ótimas atrizes. Então, elas são vistas pelas pessoas como pessoas boas, como pessoas generosas, elas ajudam realmente algumas pessoas, mas esse comportamento sutil, perverso dela, ele é mesclado justamente para enganar suas vítimas, justamente para manter ela no anonimato. Porque qual é o maior medo de um narcisista e principalmente um narcisista oculto? Ser descoberto. É o maior temor de um narcisista oculto, é ele ser descoberto. Porque o narcisista padrão, como ele está bem naquela adrenalina de gritar, de xingar, de bater, ele está sempre exposto, ele não tem muito medo desse risco que ele mesmo se coloca. Agora, como a narcisista oculta, ela trabalha sutilmente, né, enganando todo mundo, tentando disfarçar, usar as suas máscaras, sendo bastante teatral nas suas relações, o maior medo dela é ser descoberta. Ela usa justamente, ela é oculta justamente pelo medo, pelo pavor dela ser descoberta. Então ela vai agir sutilmente. É muito difícil dar o diagnóstico de um transtorno de personalidade materno e oculto, né? A gente achar, validar, acreditar em um oculto masculino, parece que na sociedade é muito mais aceito do que validar uma mulher e uma mãe, né? É muito mais difícil, até para se acolher essa dor entre os profissionais. Eu entendo o que acontece muito. As vítimas estão tão acostumadas a estar lidando com essa mãe boazinha, com essa mãe que ajuda todo mundo. Ela assume vários perfis, por isso é difícil de estar sendo identificada, né? Como ela assume vários perfis, ela assume vários papéis, né, na sociedade, de boa mãe, de péssima mãe, de negligente e de atenciosa, de dar muito amor e não dar nada, né? Só que todos esses sentimentos não são autênticos. Fazem tudo que ela expressa de cuidado, de carinho, de dar presentes, faz tudo parte da sua teia para ela não ser descoberta. Faz parte mesmo do teatro para enganar as pessoas e a vítima, né?
quem vai saber lidar? Como que eu vou saber, né, se a minha mãe é ou não é? Eu acho que mais importante de saber se ela é ou não é você olhar para si e perguntar: essa relação faz bem para mim? Essa relação com a minha mãe está fazendo bem para mim? Qual as consequências que esse amor que ela me deu trouxe para a minha vida? Eu acho que são esses tipos de questionamentos que nós, filhas, devemos nos fazer, né? Eu consigo, que forma, né, que consequência essa relação mãe-filha trouxe de prejuízo para minha vida? Trouxe algum prejuízo? Não é para trazer, não é mesmo? Mãe, a gente espera de uma mãe saudável, é aquela mãe que acolhe, é aquela mãe que valida, é aquela mãe que está do lado o tempo todo, é aquela mãe que abre mão de tudo realmente pela filha e não cobra, né? O amor que essa mãe narcisista oculta oferece para a filha tem um valor, tem um peso muito grande na vida dessa filha. Essa filha se sente culpada por ter recebido tanto amor e ter aquele sentimento ruim que ela não sabe identificar por essa mãe. Ela se sente incomodada, ela sente um mal-estar perto dessa mãe, ela tem medo de falar isso, ela tem medo de aceitar isso, ela tem medo de validar esse sentimento de incômodo dentro dela. Ela não gosta nem de falar sobre isso, ela tem vergonha de expressar esse sentimento ruim que ela sente com relação a essa mãe, porque elas se sentem inadequadas, porque ela fica confusa de tanto que essa mãe manipulou, de tanto que essa filha foi manipulada. Ora era oferecido um papel de boa mãe, ora era oferecido o papel de uma mãe negligente. Mas o que acontece? O que vai estar validando isso? Isso, gente, é ao longo do tempo, é a intransigência desse comportamento, é a inflexibilidade desse comportamento. É diferente de eu ter um comportamento inadequado com minha filha durante uma briga, durante uma discussão, né? É muito diferente de eu me colocar nessa relação sempre da mesma forma, sempre enganando, sempre invalidando, sempre ocupada, né? Muitas usam do artifício de eu estou provendo o lar, né? Eu dou tudo por você, eu faço tudo por você. E a filha se sente tão inadequada, levando lá para aquele outro vídeo sobre a vergonha tóxica, né? Ela não consegue se validar se não tiver o outro, e esse outro para ela sempre é a mãe, e essa mãe sempre validando, ela vai cada vez se anulando mais, se sentindo inadequada, se nem internamente, qual a lição que está passando para o inconsciente dela, né? Se nem minha mãe me ama, eu também não sou capaz de me amar, né? E a filha fica sempre buscando validação fora de si, no outro. Essa filha só vai ser feliz se tiver alguém do lado dela. Essa filha só vai, sei lá, fazer uma viagem legal se tiver alguém do lado dela. Ela precisa de alguém para ser feliz. Ela precisa de alguém para validar o comportamento dela, para dizer para ela que ela está no caminho certo, para dizer para ela qual comportamento que ela deve ter, qual postura que ela deve ter para seguir na vida. Só que essa filha já é uma adulta e faz parte da vida adulta tomar decisões. E uma filha de mãe narcisista oculta tem uma dificuldade tremenda de tomar decisões na vida, porque nunca foi validada, né? No outro vídeo eu falei da questão dessa diferença da mãe narcisista padrão para a mãe narcisista tóxica, e o que é um padrão, né? Uma característica dessa mãe narcisista, ela engana a percepção da filha, essa narcisista oculta. Ela tem essa facilidade de enganar essa percepção dessa filha, mas o estrago emocional, o rastro que eu falei, que ela deixa no emocional dessa filha é muito grande. E essa filha muitas vezes vai perceber esse estrago na vida adulta, quando ela começa a entrar na vida profissional e começa a entrar na vida amorosa, né? Tem
um desajuste nessas duas áreas que são gritantes. Né? A filha, às vezes, tem muita dificuldade de se estabelecer numa vida profissional, às vezes, mesmo tendo um curso superior, mesmo tendo feito vários cursos, essa filha não se sente capaz de ir ao mercado profissional e enfrentar a vida. Por quê? Ela nunca foi acolhida, ela nunca foi incentivada. Né? Ela nunca. Esse treino começa desde as relações iniciais. Né? Esse afeto, esse carinho, não é só oferecer coisas boas também. Essa filha também, nas fases iniciais, tem que aprender a ser frustrada adequadamente, né? Adequadamente. A gente está falando de relações saudáveis e disfuncionais. O problema, né, dessa relação com uma mãe narcisista é porque os comportamentos delas disfuncionais são inflexíveis. Ao longo da vida. E com uma mãe narcisista oculta, esse comportamento de invalidação, ele vem desde as fases iniciais do desenvolvimento, passa pela infância, passa pela adolescência, chega à idade adulta e muitas vezes não são descobertas, né? E uma dificuldade grande dessa filha, as filhas de mães com transtorno de personalidade narcisista padrão, elas conseguem falar muito fácil dessas dores dela. Não é que é fácil, elas conseguem identificar. A dor é imensa, o estrago das duas são devastadores. Mas essa filha que é agredida fisicamente e verbalmente, abertamente, né, ela identifica mais rápido essa agressão e às vezes consegue criar estruturas de proteção, mesmo sem saber, muito mais rápido, que é um sistema de defesa, né? Ninguém quer se sentir acuado, maltratado, fisicamente agredido, vai se criando sistemas, mecanismos de defesa até inconsciente. Muitas entram em contato zero, saem de casa muito cedo, sem nem saber o que é contato zero, sem nem saber o que é contato light. Elas fazem, simplesmente elas fazem. Como um mecanismo de defesa. Depois, lá na frente, quando elas entram em contato com a literatura, elas vão identificando. Então aquilo que eu fiz foi contato zero. Eu já fazia isso há muito tempo. Né? Esse é um padrão muito dessa narcisista padrão. No comportamento das filhas ocultas, elas têm dificuldade até para validar esse sofrimento. Quando essas filhas trazem os depoimentos, né, elas vêm com as dúvidas no consultório ou no grupo, vocês podem perceber que sempre assim, eu vou começar falando aqui, mas eu não sei se vocês sofrem tanto quanto a minha, né? A filha se coloca numa posição até com medo de falar dessas agressões e invalidar essas agressões enquanto agressão. Ela coloca numa posição, como se o discurso dela fosse um pouco menos agressivo, um pouco menos violento do que uma mãe que agride fisicamente ou verbalmente. E, na verdade, gente, agressão é agressão. Seja ela patrimonial, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela qualquer agressão. Agressão é agressão. Vai trazer prejuízo. Vai trazer prejuízo para quem sofre. E dor não tem intensidade nesse sentido. Se a minha dor é grande para mim, ela vai me trazer prejuízo, né? A minha dor não é menor do que a do outro que recebeu uma agressão física e eu venho recebendo agressões psicológicas, né? Mas como assim? As filhas têm uma necessidade de proteger essa mãe até na hora da agressão, por causa dessa cultura que a gente tem, né? Que toda mãe é boa, que mãe não faz mal para filho, que mãe faz tudo pelo filho. Nossa cultura está diariamente repetindo essas questões em nossas cabeças, não é mesmo? Só que isso não é tão verdade assim. A violência psicológica e a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, ela é uma violência e tem que ser colocada no lugar de violência, tem que ser invalidada, tem que ser desqualificada. Comportamento violento é
crime, não deve ser cometido de forma alguma. Quanto mais quando ele é repetitivo, inflexível, como são os comportamentos da narcisista, tanto oculta quanto padrão, né? A gente não pode desqualificar a dor e as consequências, o estrago, o buraco emocional que a narcisista coloca, não precisa de classificação, de oculta ou de padrão para que isso traga prejuízo numa filha. Não se preocupe muito em estar classificando isso, porque essa classificação ela é um padrão para estudo, né? Ela é uma qualificação até para a gente usar de metodologias para estar até validando essas pesquisas, né? As pesquisas que a gente faz. Então, as pessoas que sofrem, eu queria pedir para vocês para olhar para si, para os seus prejuízos. O que conviver com essas mães trouxe de prejuízo para você? O que conviver dentro desse lar tóxico trouxe prejuízo para você? Se amar demais te sufocou, te trouxe um prejuízo, você precisa olhar para esse seu prejuízo, você precisa olhar para a sua dor, aceitar essa dor como uma dor, como um prejuízo emocional, para ele ser tratado. Porque quando a gente invalida essa dor, essa violência recebida, a gente não consegue tratar. A gente não consegue acessar. Então, a gente precisa reconhecer esse prejuízo emocional, a gente precisa dar validade a esses prejuízos que essas relações familiares, ou com a mãe, ou com o pai, ou de um lar tóxico, ou qualquer que seja essa relação, primeiro é necessário eu validar, tomar consciência desse meu prejuízo, colocar essa dor enquanto uma dor, enquanto um prejuízo, para que a gente acesse esse prejuízo para ele ser tratado. É preciso colocar para fora, é preciso dar validade para que ele seja ressignificado, né? As pessoas as pessoas não, todos nós temos a facilidade de ressignificar a nossa vida só diante de grandes tragédias, né? Diante de perdas muito importantes, diante de, sei lá, furacões que acabam com tudo, enchente que acaba com tudo, né? Aí as pessoas param diante da vida sem estrutura nenhuma, tendo que se colocando numa situação que ela precisa ressignificar aquela vida. Nós não temos o hábito saudável de vez em quando, né, parar e ressignificar a nossa vida. O que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo está trazendo benefícios para mim? Eu estou agindo de forma coerente com o que eu quero para mim, com o que eu penso para mim? Quais são os meus projetos? As relações das pessoas que eu estou tendo hoje estão valendo a pena? Essas pessoas estão trazendo benefício, estão me colocando num papel que eu possa ser um potencial saudável nessa relação? A gente não tem esse hábito de estar se questionando para a gente começar a ressignificar algo na nossa vida. A gente espera algo grave acontecer, se colocar num beco sem saída, né, para poder começar a ressignificar as situações. Só que não é bem assim. Nós podemos, a todo momento, estar ressignificando nossas dores. E para que elas sejam ressignificadas, elas precisam ser validadas, né? No outro vídeo eu falei também sobre uma das características, né, que filhas de mães narcisistas ocultam, as mães narcisistas ocultam, têm essa dificuldade por querer esconder da sociedade. Muitas vezes elas não colocam as suas filhas para fazer serviço doméstico, para privação de comida, mas isso, gente, não é sempre, tá? Ela pode fazer também esse tipo de coisa, mas ela é tão manipuladora, tão ardilosa, que ela vai fazer com que essas filhas façam esse serviço sentindo culpa, carregando um peso muito grande para essa filha. Essa filha vai fazer não porque ela quer ajudar, mas é porque se ela não fizer isso pela mãe, ela vai se sentir uma pessoa muito ruim. E ela já se sente ruim
por várias vezes, ela já tem esse sentimento dentro dela de que ela não é adequada. Então, ela acaba fazendo, né, algumas coisas por manipulação. Narcisistas são excelentes manipuladoras. Por isso, as narcisistas ocultas são, e repito, as mais difíceis de estar identificando, e por ser mais difícil de ser identificada, essa violência vai mais longe no tempo, né? Às vezes a mãe vem a falecer, essa filha viveu uma vida toda e ela só vem dar conta de que viveu uma relação violenta após a morte dessa mãe. Tem muitos relatos disso. Por quê? Porque essa mãe é tão oculta. Qual é a maior característica da oculta? A manipulação, a facilidade que ela tem de transitar entre a maldade e a boazinha, entre a carente e a perversa, entre a vítima e o algoz. Ela anda nesses papéis muito facilmente, sempre tentando proteger de ser descoberta. Então ela vai agir sutilmente ao longo do tempo, fazendo a sua campanha, angariando seus fãs, invalidando a sua vítima, desqualificando a sua vítima, né? Quando você faz, vou dar um exemplo, quando uma criança chega para sua mãe da escola, né, com as coisas da escola, e essa mãe não dá importância para isso, para esse assunto que essa filha está trazendo, que seja de trabalho da escola, que seja de namorado, que seja de alguma coisa que ela fez. Se essa mãe não dá importância, não acolhe emocionalmente essa filha, ela está sendo negligente emocional. Só que isso acontece com a narcisista oculta por várias vezes ao longo da vida, né? É intransigente esse comportamento. E com a oculta gera essa dúvida, porque ela vai usar de várias máscaras, vários papéis, e ela tem sempre a boazinha, ela é sempre amável com o outro, ela sempre vai estar tentando manipular para esconder a perversidade dela. E eu volto, para a gente estar finalizando esse vídeo, eu volto a falar. O que é mais importante para você? É classificar se a mãe é padrão ou é oculta, ou é o estrago emocional que essa relação trouxe para você, as consequências que ao longo dos anos ter uma mãe, né, ou que ama demais, ou que sufoca demais, ou que liberou demais, ou que se privou demais, esse comportamento com essa mãe lhe trouxe consequências? Isso é que é importante, né? A gente está falando de comportamentos disfuncionais, de você adulta não se sentir segura, de você adulta não conseguir se estabelecer nas suas profissões, de você, uma pessoa adulta, não conseguir se autoprover, de você adulta sempre se achar incapaz, se achar menor, se achar que precisa do outro para fazer algo. Você precisa que o outro valide uma aptidão sua para que você acredite que você dá conta de fazer algo. Isso é abuso, isso é violência. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, faz essa gentileza, tá? Curte e compartilha. E também, se achar vítima e se precisa de ajuda, venha para o nosso grupo de apoio no Facebook, Mais Livres. O link deve estar logo aí abaixo. Espero vocês lá.